Às vezes a mãe natureza fica tão furiosa que ela nem se importa com quem estiver por perto, a ponto de destruir uma cidade inteira ou algo do tipo. Veja neste vídeo alguns ataques de fúria da mãe natureza. Tsunami na Indonésia, 2004. Em 2004, um terremoto e um tsunami atingiram o Oceano Índico, na costa oeste do norte de Sumatra, na Indonésia, às 7h58 hora local, em 26 de dezembro. Foi um terremoto de mega impulso subaquático com uma magnitude de 9.1 a 9.3. Houve uma brecha entre a placa da Birmânia e a placa indiana que resultou em um grande terremoto. Enormes ondas de tsunami atingiram 30 metros de altura à medida que se aproximavam da costa a partir da atividade de terremotos nas proximidades do Oceano Índico. Comunidades foram destruídas e cerca de 230 mil pessoas foram mortas por esses tsunamis em 14 nações, tornando-se uma das piores catástrofes naturais registradas na história. Como resultado direto, as condições de vida e comércio das nações vizinhas foram severamente prejudicadas. Este terremoto foi o terceiro maior já registrado e o maior do século XXI. O epicentro do terremoto ocorreu entre Simulo e Sumatra. Houve uma reação humanitária mundial, com doações totalizando mais de 14 bilhões de dólares em resposta ao sofrimento das pessoas e países aflitos. Terremoto no Japão, 2019. Pelo menos 30 pessoas ficaram feridas, incluindo 2 gravemente, depois que um terremoto de magnitude 6,7 atingiu a região noroeste do Japão em 18 de junho de 2019, causando deslizamentos de terra e falta de energia em algumas áreas e levando milhares de pessoas a deixar suas casas. 19 pessoas ficaram feridas na província de Yamagata, 5 na província de Miyagi, 4 na província de Niigata e 1 nas províncias de Akita e Ishikawa, de acordo com uma contagem. Não houve relatos de pessoas desaparecidas. O terremoto ocorreu por volta das 22 horas e 22 minutos a uma profundidade de cerca de 14 quilômetros, com o epicentro localizado em Yamagata, no mar do Japão, segundo a agência meteorológica. O terremoto registrou 6 pontos na escala de intensidade sísmica japonesa e 7 pontos em Murakami, em Niigata. Um tsunami de 10 centímetros foi observado na cidade de Niigata, com outros menores em outros locais, incluindo Sakata e Wajima. Furacão nos Estados Unidos, 2018. Quando o furacão Michael atingiu os Estados Unidos, ele tornou-se o primeiro furacão de categoria 5 a atingir o país desde o furacão Andrew em 1992. Além disso, o furacão foi o terceiro mais poderoso a atingir os Estados Unidos em termos de pressão. Foi o primeiro furacão de categoria 5 a atingir a Flórida e o quarto furacão mais forte a atingir os Estados Unidos. Quando o furacão Michael se desenvolveu em 1º de outubro, foi a 13ª tempestade nomeada, o 7º furacão e o segundo maior furacão da temporada de furacões do Atlântico de 2018. Depois de quase uma semana de desenvolvimento lento, o distúrbio foi elevado a uma depressão tropical em 7 de outubro. No dia seguinte, o furacão Michael se formou perto da costa oeste de Cuba e estava se movendo para o norte. Quando o furacão Gonzalo atingiu o Golfo do México em 9 de outubro, já havia se tornado um grande furacão. Em 10 de outubro, Michael se tornou o primeiro furacão de categoria 5 a atingir a costa da Flórida e a tempestade mais poderosa da temporada quando atingiu a costa perto da Praia do México, na Flórida. Esta tempestade teve ventos máximos de 257 km por hora. Estima-se que pelo menos 74 pessoas foram mortas e 59 das mortes ocorreram nos Estados Unidos e 15 na América Central. Aproximadamente 25,1 bilhões de dólares em danos foram atribuídos a Michael. Tufão no Japão, 2018. Este foi o tufão mais caro da história do Japão em danos segurados, conhecido como Tufão Jebi ou Tufão número 21. Depois que uma tempestade tropical se desenvolveu ao sul da ilha Wake em 26 de agosto, Jebi se tornou o 21º tufão da 28ª temporada de Tufões do Pacífico. Quando se moveu para o oeste em 29 de agosto, Jebi rapidamente se transformou em um tufão, e ao passar pelas ilhas do norte da Marina em 30 de agosto, intensificou-se ainda mais rapidamente. Um tufão Jebi equivalente à categoria 5 atingiu seu pico de força em 31 de agosto. Não houve nenhum tufão como Jebi no Japão desde o Yansen em 1993, deixando um enorme impacto na área de Kansai,
danos a cerca de 98 mil casas e queda de energia para quase 3 milhões de consumidores. Tudo causado pelas tremendas rajadas do tufão que quebraram recordes de vento em umas centenas de sítios meteorológicos japoneses. Mais de 700 casas foram inundadas, vários santuários e estruturas históricas foram danificados como resultado de fortes chuvas, ventos e tempestades. Danos à agricultura e pesca foram estimados em cerca de 430 milhões de dólares como resultado do clima extremo. Inundação dos Estados Unidos 2022. As mesmas características geológicas incomuns que atraem turistas para os impressionantes canyons da região desértica dos Estados Unidos também os tornam extremamente perigosos. Paredes curvas de arenito são iluminadas pelo sol. No entanto, quando chove, eles podem rapidamente se encher de água da chuva torrencial, prendendo qualquer um que seja pego neles. 7 caminhantes da Califórnia e de Nevada morreram logo após ficarem presos por inundações no famoso cânion do Parque Nacional de Zion. Às vezes, o cânion tem apenas alguns metros de largura, mas tem várias centenas de metros de profundidade. Steve Arthur, um xerife de folga, foi uma das 6 pessoas encontradas mortas. Linda, a esposa de Arthur, ainda está desaparecida. Funcionários do Serviço de Parques Nacionais disseram que a enchente é uma das tragédias relacionadas ao clima mais mortíferas na história recente do parque. Uma inundação de outro cânion matou 11 caminhantes em 1997, no Arizona. Tornado nos Estados Unidos 2021. Os efeitos persistentes da tempestade Ida causaram estragos muito além da cidade de Nova York. Também houve vários tornados em Nova Jersey, Pensilvânia e Maryland como resultado desta tempestade. Como o Serviço Meteorológico Nacional rotulou o redemoinho como grande e altamente perigoso, ele impactou o condado de Burlington, em Nova Jersey, logo após as 19 horas, e o vídeo do vórtice em forma de braço do redemoinho, se projetando horizontalmente no céu, começou a surgir. Ventos de pelo menos 241 km por hora foram necessários para transportar detritos a 6 km no ar, o que geralmente é uma indicação da presença de tentáculos em tornados. O furacão Ida foi uma tempestade de categoria 4 no Oceano Atlântico que atingiu a costa da Louisiana em 29 de agosto de 2005. Causando mortes e destruição generalizada, foi o segundo furacão mais devastador e severo a atingir o estado de Louisiana na história, registrada depois do furacão Katrina em 2005. O furacão Katrina deixou mais de 1 milhão de pessoas sem eletricidade em seu rastro. A região sul do estado foi devastada por grandes danos à infraestrutura, bem como por fortes inundações costeiras. Microexplosões. Uma microexplosão é um rascunho de uma tempestade com diâmetro de menos de 4 km. Algumas microexplosões podem colocar em risco pessoas e propriedades, mas sempre colocarão em risco as aeronaves. Microexplosões são menos conhecidas do que tornados, mas podem causar devastação semelhante, se não pior. Microexplosões extremas podem produzir velocidades de vento de até 241 km por hora. Microexplosões são causadas por uma série de processos, incluindo o resfriamento de ar seco sob a base da nuvem de tempestade, a sublimação que ocorre quando a base da nuvem está acima do nível de congelamento e chuva e/ou granizo dentro da tempestade. Algumas microexplosões são acionadas por uma mistura desses elementos, enquanto outras são acionadas por apenas um. Microexplosões são classificadas como úmidas, secas ou híbridas. Tornado de fogo na Austrália 2020. O tornado de fogo, às vezes conhecido como diabo de fogo, é um redemoinho criado por um fogo que geralmente é composto de chamas ou cinzas quando o calor extremo e o vento turbulento se combinam para criar redemoinhos de ar. Eles começam com um redemoinho de vento, que geralmente é visível como fumaça. Esses redemoinhos podem se condensar em um vórtice semelhante a um tornado, puxando detritos e gases combustíveis no fenômeno. A primeira vez que esse fenômeno foi comprovado foi durante os incêndios florestais de Canberra, em 2003. Imagens de testemunhas oculares mostram tornados de fogo se formando enquanto os incêndios florestais se espalham pela Austrália. Britton Davis, que capturou as imagens dos tornados, afirmou que ele se originou na costa norte da ilha de Canguru, na costa centro-sul da Austrália. Incêndios florestais precoces e destrutivos na temporada de verão da Austrália queimaram cerca de 5 milhões de hectares de terra, mataram pelo menos 19 pessoas e danificaram mais de 1.400 moradias.
deslizamento de terra nos Estados Unidos. Quando as árvores e o terreno começaram a cair, em uma pequena estrada em Idaho, um terrível deslizamento de terra engoliu tudo em seu caminho. A câmera continuou a filmar um fluxo de lama, conhecida como deslizamento de lama, um tipo de deslizamento de massa que envolve um fluxo de detritos bastante rápido, que se tornou parcial ou totalmente liquefeito após quantidades consideráveis de água terem sido adicionadas à fonte material. Os fluxos de lama têm uma quantidade maior de barro do que os fluxos de detritos, tornando-os mais fluidos e permitindo que eles consigam ir mais longe e em ângulos de inclinação mais baixos. Os fluxos de lama são chamados de deslizamentos de terra, um nome que a mídia aplica indiscriminadamente a vários fenômenos de perda de massa. Os fluxos de terra frequentemente começam como deslizamentos que se transformam em fluxos quando a água é arrastada ao longo da rota do fluxo. Esses fenômenos são comumente chamados de deslizamentos. Chuva forte, derretimento de neve ou altos níveis de água subterrânea que atravessam o leito rochoso quebrado podem causar deslizamentos de terra para transportar solo ou sedimentos. Chuvas fortes em encostas de colinas ou montanhas podem produzir erosão considerável e movimentar o lodo solto em canais de montanhas íngremes, resultando em inundações e fluxos de detritos. E aí? Quais desses registros de desastres naturais você achou mais impressionante? Conte pra gente aí nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, não deixe de conferir os vídeos que selecionamos para você em nossas sugestões. E não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e de ativar as nossas notificações. Até a próxima!